Olá! O assunto deste vídeo é a escala. Suponha que você esteve visitando o profissional que estava projetando um edifício. Este lhe entrega um rascunho onde se pode ver a planta baixa do apartamento. Ele havia lhe dito que o apartamento tem um total de 8 metros de comprimento. Você chega em casa e mede o comprimento na planta e verifica que tem 16 centímetros. Qual a escala deste desenho? A escala é a relação entre a medida no desenho e a medida real. Neste exemplo, ela é a divisão de 16 centímetros por 8 metros. Contudo, não se pode resolver uma equação com numerador e denominador em unidades diferentes. Converte-se um ou outro. Aqui se converteu 8 metros para 800 centímetros. Dividindo-se 16 centímetros por 800 centímetros e simplificando-se esta fração, se chega na escala do desenho, que é 1 para 50. Enfatizamos, então, que escala é a relação entre a medida gráfica e a medida real de um objeto, onde D minúsculo é a medida gráfica e D maiúsculo é a medida real de um objeto. Segundo Rangel, escala é uma lei de relacionamento que deve existir entre um desenho representativo de um objeto e o objeto, para que haja autenticidade na representação. No caso do cálculo da escala da planta baixa, poder-se-ia dizer que a escala é 16 para 800, já que isto representa a relação de proporção entre o desenho e o objeto real. Contudo, costuma-se expressar uma escala por seu título, que é a fração simplificada. O título, tendo de preferência o numerador ou denominador igual a 1, expressa mais diretamente a relação entre as duas medidas, do desenho e real. Quando se diz que a escala é, por exemplo, 1 para 50, imediatamente se percebe que o desenho é 50 vezes menor que o objeto real. Existem 3 tipos de escala quanto ao tipo de relação de grandeza entre desenho e objeto. Na escala de redução, a medida do desenho D minúsculo é menor que a medida real D maiúsculo. Este tipo de escala é bastante utilizada em desenhos arquitetônicos e desenhos topográficos. Na escala de ampliação, a medida do desenho, D minúsculo, é maior que a medida real, D maiúsculo. Este tipo de escala é aplicada em desenhos de máquinas, pequenos objetos e joias, como exemplos. Se o desenho do objeto tem as mesmas dimensões do objeto real, então se diz que a escala é natural. Outra classificação do tipo de escala é quanto ao formato com o qual ela é expressada. Neste sentido, as escalas se classificam em numéricas ou gráficas. As escalas numéricas, como o nome diz, são expressas em valores numéricos. Elas podem ser uma fração ou um número decimal. Por exemplo, uma escala cujo título é 1 para 100 é uma escala fracionária, grafada por uma fração. A mesma escala, se expressa pelo número 0,01, é uma escala do tipo decimal. Ambos os tipos de escala são bastante utilizados atualmente. Nas legendas dos desenhos técnicos ou acompanhando o título dos mesmos, se escreve a escala no formato fracionário e por seu título se escreve quando o numerador ou denominador é 1. O título de uma escala
expressa imediatamente quantas vezes o desenho é maior ou menor que o objeto real, ou se são do mesmo tamanho, no caso da escala natural 1 para 1. A escala decimal, também como o próprio nome diz, é expressa por um número decimal, ou seja, um número não inteiro com vírgula. As escalas decimais são largamente utilizadas em programas CAD, projeto assistido por computador, quando se deseja ampliar ou reduzir um desenho ou modelo. Na maior parte dos programas CAD, não se escreverá no comando escala, por exemplo, a fração 1 para 2, se quisermos reduzir o objeto pela metade. Se digitará o número decimal 0,5, que é o resultado desta divisão. Uma escala gráfica representa, por uma figura, a lei de relacionamento existente entre um desenho representativo de um objeto e o objeto real, dando imediatamente uma distância natural correspondente a uma distância gráfica considerada. Lembre-se dos mapas impressos, bastante utilizados em viagens de carro antes da popularização dos smartphones. Estes eram acompanhados sempre de uma escala gráfica. As escalas gráficas estão presentes no escalímetro, um instrumento de desenho. Ele é uma régua que tem impressas 6 escalas gráficas. Sendo assim, ele possibilita que se desenhe ou se meça um desenho em uma determinada escala, sem se ter de realizar cálculos para isto. Veja aqui exemplo com 3 escalas que são encontradas no escalímetro utilizado em arquitetura e engenharias. Escalas 1 para 100, 1 para 50 e 1 para 20. Cada marcação representada tem o comprimento de 1 metro na respectiva escala. Note que a parte marcada na escala 1 para 20 é maior que a parte na escala 1 para 50, que por sua vez é maior que na escala 1 para 100. Quanto maior o denominador no título de uma escala fracionária cujo numerador é 1, mais ela reduz o objeto. Observe ainda que em cada escala a graduação dos metros em números inteiros está bem marcada. Por exemplo, este espaço na escala 1 para 50 representa 1 metro 50 vezes menor. Agora vamos ver como medir os décimos de unidade. Para medir os décimos, fica fácil se observarmos qual a metade da unidade e, em seguida, a quinta parte da metade. O escalímetro pode ser usado para se medir escalas que são múltiplas ou submúltiplas de 10 daquelas que constam nesta régua. Para compreender as escalas submúltiplas de 10, damos um exemplo. Podemos fazer com que a escala de 1 para 100 se transforme em uma escala de 1 para 10. Para isto, basta imaginarmos o zero retirado do numeral 100 do denominador do título da escala, ao mesmo tempo que se retira um zero da unidade 10 da mesma, que é o mesmo que dividir por 10. Outro exemplo. Para transformar a escala 1 para 50 em uma escala 1 para 5, imaginamos a unidade dividida por 10. Aquela medida nesta régua passa a valer 0,1 metros, ao invés de 1 metro. Para compreender as escalas múltiplas de 10, igualmente damos um exemplo. Para transformar a escala 1 para 100 em uma escala 1 para 1000, basta imaginarmos acrescido o último zero do denominador do título, que de 100 passa para 1000. E também acrescentado um zero na unidade da escala, que passa a valer 10. Existem ocasiões, contudo, em que não dispomos de um escalímetro para fazer ou medir um desenho ou não conhecemos a escala em que ele foi feito e queremos saber. Neste caso, e também para bem compreender o conceito de escala, temos de saber calcular as variáveis envolvidas. Para tal, podemos utilizar regra de 3 simples ou a equação de escala
estipula o seguinte: escala é a relação entre a medida gráfica e a medida real de um objeto, onde D minúsculo é a medida gráfica e D maiúsculo é a medida real. Um exemplo, temos esta questão. Qual é a escala do desenho de um terreno em que o comprimento de 40 metros é representado por um segmento de 8 centímetros? Ora, a medida real da questão é 40 metros, pois se trata do terreno. A medida no desenho é 8 centímetros. Aplica-se a fórmula da escala, então. Escala é igual à distância ou medida no desenho, D minúsculo, dividida pela distância real, D maiúsculo. A escala é igual a 8 centímetros divididos por 40 metros. Como não se pode simplificar a fração com unidades diferentes, converteu-se os 40 metros em 4.000 centímetros. Se poderia ter convertido centímetros em metros, tanto faz. Simplifica-se, então, a fração para que tenha o numerador ou denominador 1. Assim, se chega até o título da escala, que neste caso é 1 para 500. Observe que para se converter as unidades, pode-se simplesmente multiplicá-la ou dividi-la por 10, 100 ou 1000, conforme o caso. Ou se pode utilizar esta tabela, predominantemente gráfica. As unidades no cabeçalho, da esquerda para a direita, são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O valor que se deseja converter será escrito com o último algarismo na casa da unidade que o acompanha. Para convertê-lo para outra unidade, basta acrescentar tantos zeros quantas colunas ele tiver à sua direita ou à sua esquerda. Se os zeros forem acrescidos à esquerda, uma vírgula é adicionada depois da unidade desejada. Agora um outro exemplo. A distância entre duas cidades é representada na escala de 1 para 50.000 por 10 centímetros. Qual é a distância real entre as duas cidades? Ora, de acordo com a fórmula da escala é igual à distância ou medida no desenho, D minúsculo, dividida pela distância real, D maiúsculo. Neste caso, substitui-se na igualdade o valor da escala, que já é conhecido, 1 para 50.000. O valor da distância no desenho, D minúsculo, é 10 centímetros. Assim, a incógnita é D maiúsculo, a distância real. Resolvida a equação, se chega ao valor da distância real, que é 500.000 centímetros. Como fica bastante estranho e pouco prático se expressar uma distância real em centímetros, converte-se a mesma para quilômetros. A resposta, então, é 5 quilômetros. O mais importante em qualquer assunto é se compreender o conceito principal subjacente. Em relação à escala, tenha sempre em mente que ela expressa uma relação entre duas medidas, a medida de uma representação, desenho, e a medida real. Bom estudo!